Oi, tudo bem? Sou Sandra Regina Juliano, aluna do curso de Pedagogia no Centro Universitário Uninter, Polo Carlos Gomes, Centro Curitiba. Agora irei apresentar um dos vídeos do meu estágio de alfabetização na pandemia do Covid-19, por título O Webinário A Alfabetização Possível em Tempo de Pandemia. Eu tenho o professor que está com um processo de ensino e o aluno que está com um processo de aprendizagem. Os dois processos, eles têm que estar imbricados, né? Só que esses dois processos, eles só vão conversar se, de alguma maneira, quem tiver ali comandando esse processo de ensino, no comando dessas intervenções, ele tiver a consciência e a ideia e o conhecimento sobre como é que o aluno está aprendendo aquilo que ele está tentando ensinar. Senão, vai ser vão ser dois processos paralelos que vão caminhar na sala de aula que não se conversam, que é o que a gente não quer, né? De novo, uma dualidade, a gente quer algo articulado, algo imbricado. Então, primeiro, o professor precisa ter um conhecimento muito vasto do processo de aprendizagem da criança, em especial nas classes de alfabetização, a respeito de como é que se dá a aprendizagem do sistema de escrito alfabético, né? Como é que ocorre essa construção e essa reflexão a respeito de como é que é o funcionamento do sistema de escrita, como é que a criança elabora, cria hipóteses e como é que essas hipóteses vão evoluindo, né, dentro do pensamento dela. A criança pensa muito sobre e às vezes ela não verbaliza tanto o que está pensando sobre a escrita e a família, os professores acham que ela não está pensando sobre, mas ela só não está verbalizando, mas ela está criando hipóteses. E essas hipóteses, gente, são a oitava maravilha do mundo para o professor alfabetizador. As hipóteses são muito evidenciadas nas escritas espontâneas das crianças, e as escritas espontâneas das crianças são muito, vamos dizer assim, surpreendentes, elas encontram caminhos, elas vão compreendendo o mecanismo de funcionamento do sistema de escrita alfabético, e com essa compreensão, elas vão escrevendo e a gente vai entendendo o que elas estão pensando sobre esse processo. O professor é essencial que ele entenda isso, né? É óbvio que as famílias não vão conseguir fazer isso, mas o professor entendendo em qual ponto do processo a criança está, de longe ele consegue fazer uma primeira intervenção, que é pensar numa proposta didática que seja interessante para o aluno que está pensando daquela maneira, vamos dizer assim, né? Para isso é essencial que o professor também tenha um conhecimento bom de realização de um diagnóstico a respeito da aprendizagem do aluno, né? E eu acho que é isso. Que não vai trazer um prejuízo para a aprendizagem. É claro que vai, e mais ainda para aquelas crianças que estão excluídas digitalmente, né? Então, é um risco que a gente corre aí, é um aprofundamento das desigualdades que já existem. Agora, posto isso, como é que a gente pode pensar numa situação didática de alfabetização nesse momento? A gente tem que lembrar que há muito tempo a gente luta, né, há uma militância aí dos professores para que o ensino da leitura e da escrita dentro da escola esteja articulado às práticas sociais que ocorrem fora dela. De um jeito ou de outro, né, de um jeito muito difícil, a pandemia derrubou os muros da escola. A escola está dentro da casa das crianças. Então, esse distanciamento que existia, não o distanciamento físico, mas o distanciamento de vivências de lectoescrita dentro e fora da escola, ele se quebrou. E desse ponto de vista, a gente tem uma aproximação e não um distanciamento. Porém, há o distanciamento físico. E aí, dentro das escolas que eu tenho orientado, um caminho que a gente tem encontrado para essas propostas é ter como ponto de partida as 4 situações didáticas fundamentais da alfabetização. Porque quando a gente toma como referência Emília Ferreiro, por exemplo, Ana Teberoski,
A psicogênese da língua escrita, ela é uma pesquisa de base, ou seja, ela é uma pesquisa que revela o modo como as crianças aprendem. Porém, ela não é uma pesquisa didática. E aí, quando a gente pensa na didática, ou seja, nas estratégias, recursos, procedimentos mobilizados para alfabetizar, um grande nome que surge é a professora Délia Lerner, também da Argentina. E aí a Délia Lerner coloca que na alfabetização nós temos 4 situações didáticas fundamentais. Primeira, leitura pelo professor. No momento em que o professor lê para os seus alunos. Nós já temos aí muito disseminada pelo Brasil a prática dos professores iniciarem a aula através de uma leitura de fruição, que no PENAI que era chamada de leitura de leite, tudo isso. Então, primeira situação didática fundamental, leitura pelo professor. Segunda situação didática fundamental, leitura pelo aluno, ou seja, aquele momento em que o aluno, mesmo não sabendo ler convencionalmente, ele é colocado na posição de ele é convidado a agir como um leitor. Então, ele vai tentar coletar indícios ali, seja pela letra inicial, pela letra final, pela imagem, pelo portador daquele texto, para tentar deduzir o que está escrito, porque afinal ler não é decifrar letras, né? Ler é atribuir sentido a um texto. Então, primeira situação, leitura pelo professor. Segunda situação, leitura pelo aluno. Terceira situação, escrita pelo professor. Naquele momento em que a criança dita e o professor vai escrevendo. São os famosos textos coletivos e que contribuem muito, porque fica visível para a criança a materialização da escrita. Como é que na minha oralidade, isso se transforma para escrita. E também traz um desafio importante para a criança, que é ela conseguir ditar dentro da modalidade linguagem escrita, né? Quem já fez um texto coletivo sabe que a criança, quando ela vai ditar algo para ser escrito, se ela tem vivências de leitura e de escrita, ela muda o jeito de falar, porque ela entende que o destino final daquela produção é a escrita. Então, terceira situação, escrita pelo professor, e quarta e última situação, escrita pelo aluno, que é quando os alunos são convidados às suas escritas espontâneas. Então, a orientação que nós temos dado às escolas é: utilizem as 4 situações didáticas fundamentais no momento de fazer o seu planejamento. Aí, a maneira dessas situações chegarem à criança vai depender da realidade de cada escola, dentro de cada turma. Então, vou dar alguns exemplos. A leitura pelo professor, possivelmente, é a situação didática mais fácil ou mais possível de ser realizada nesse momento. Nós temos visto experiências de professor que criam grupos de WhatsApp com as famílias, porque às vezes a família não tem acesso a uma plataforma, a um computador, mas o celular e o WhatsApp, ele é um pouco mais disseminado. Ele não está para todos, mas ele é um pouco mais disseminado. E aí o professor grava um áudio diariamente, lendo para a criança e manda no grupo que ele tem com os pais. E esses pais colocam a criança para ouvir. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está garantindo a primeira situação didática fundamental diariamente ou semanalmente, né? A leitura pelo professor. A leitura pelo aluno, ela pode ser realizada através de propostas que o professor lance. E aí depende da plataforma que ele está usando. Então, se ele tem a possibilidade de fazer uma aula online, um momento síncrono com o seu aluno, ele pode propor, por exemplo, uma leitura ali. A maioria das plataformas tem o recurso do chat. Então, o chat, ele atende muito. O professor coloca, escreve, os alunos tentam
deduzir o que está lendo. O professor pode criar propostas que aproveitem o fato da criança estar em casa. A gente não precisa simular que a criança está na escola. Então, ele pode, por exemplo, propor que a criança abra o armário de casa e encontre os nomes dos produtos que estão ali. Ele pode propor uma situação em que a criança, naquele dia, procure onde tem coisas escritas dentro da casa dela e compartilhe com os colegas. Ele pode propor que os pais, aí se ele tiver uma parceria das famílias, que nem sempre acontece, ele pode propor que os pais escrevam situações do dia a dia mesmo, da sua escrita. Então, uma lista de compras, uma situação, e a criança esteja ali do lado. Ele pode e deve trazer notícias de jornal sobre a pandemia, porque as crianças não estão entendendo, elas também estão em sofrimento, elas precisam entender por que elas estão fora da escola, por que ela não pode ir brincar no parquinho da praça, por que ela não pode ir visitar os avós. Então, olha que situação rica para o professor mandar. Eventualmente, existem redes que têm assinaturas de jornais, de revistas, e de repente o professor mandar e pedir para a criança localizar palavras ali dentro. Essa é a situação de leitura pelo aluno. A situação de escrita pelo professor, ela é a mais difícil mesmo, porque ela depende de um momento síncrono, ou seja, para as crianças poderem ditar e o professor escrever, elas têm que ver no momento em que isso acontece. Então, o ideal é que ocorra com aquelas crianças que têm a possibilidade de estar numa live com o professor, em que elas possam interagir e falando e o professor escrevendo, mas também quando não há essa possibilidade, e a possibilidade que existe é a do WhatsApp ou a de atividades impressas, que a gente sabe que tem redes que têm montado kits impressos e mandado para os seus alunos. Nessas situações, dá para o professor colocar uma escrita que foi feita por ele e que aí já vai se configurar numa situação de leitura pelo aluno. Concluindo, anteriormente o aprendizado era presencial e os alunos tiravam suas dúvidas em sala de aula e com seus colegas. Agora, devido à pandemia do Covid-19, outras formas de comunicação foram implementadas, como WhatsApp, Facebook, e-mail e ferramentas de vídeos para as aulas. Segundo a educadora e especialista em alfabetização e letramento Magda Soares, o professor deve levar em consideração que a criança está em um ambiente totalmente diferente do seu ambiente escolar. Para elas, é ainda mais desafiador se adaptar a esse novo formato. Por isso, ela também menciona a importância dos professores orientarem os pais para apoiarem as crianças na aprendizagem à distância. Professores e pais precisam estar unidos para uma melhor aprendizagem.